Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos rique e poderosamente em nome de Jesus. Meu nome é Rafael, sejam todos abençoados. Pessoal, quando nós temos nas nossas vidas, tomamos nas nossas vidas decisões, todas elas, independente de qual seja, elas nos trazem alguma consequência. É ou não é verdade? Ou uma consequência boa ou uma consequência ruim, nunca vai ficar no 0 a 0. Sempre vai haver uma consequência. Às vezes uma experiência, às vezes uma lição, e às vezes um problema, né? Ou, nos piores casos, uma maldição. Aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 9, ele fala assim: com maldição sois amaldiçoados, por que me roubais a mim, vós, toda a nação? Logo após ele se refere ao dízimo, é um versículo que é falado muito nas igrejas, inclusive, né, que acredito que quase todos vocês devem saber. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos parar por aqui. O que está escrito no versículo 9? No começo: com maldição sois amaldiçoados. Nesse caso aqui, né, a palavra ela se refere diretamente aos sacerdotes naquele tempo, que as pessoas traziam os dízimos, né, que na prática nunca foi dinheiro, eram moeda, eram alimentos, né, eram os mantimentos colhidos, né, eram as comidas, vamos dizer assim, para ficar bem claro, que eram recolhidas. Isso naquele tempo, né, era o alimento. Então eles tinham que, há uma lei, né, nos 5 primeiros livros na Torá, onde Moisés, ali dirigido por Deus, determinou que cada pessoa trouxesse, né, 10% do que fosse colhido e levasse até o tabernáculo. Naquele tempo não havia o templo de Salomão. Nessa época de Malaquias já havia. E nessa situação eles levavam até os sacerdotes, porém os sacerdotes não usavam aquele alimento para o mantimento, para, como diz escrito aqui, ó, mantimento para minha casa. Não, ela não era usada para mantimento para a casa dele. Eles usavam, usufruíam daqueles dízimos, né? Eles estavam roubando a Deus. E, por consequência, se amaldiçoando, né? Naturalmente, qualquer pessoa também que viesse a fazer isso, que não viesse a não devolver o dízimo naquela ocasião, seria amaldiçoada, né? Uma palavra bem clara aqui. Isso é um assunto mais longo, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero entrar aqui é o seguinte, pessoal. Com maldição são os amaldiçoados. O que é uma maldição? É uma consequência de uma coisa ruim. É uma consequência de uma atitude ruim. Quantas foram as pessoas que elas, por ódio ou por vingança, né, elas tentaram prejudicar uma outra pessoa? Não é verdade? Prejudicar ao inimigo, né, a um rival. E pensa que vai ficar tudo por isso mesmo. Pensa que vai ficar tudo certo, que não vai acontecer nada. Porém, aqui, como eles fizeram aqui diante de Deus, né, esse pecado, esse erro, naturalmente já foram na hora amaldiçoados. Porém, quando você faz contra uma pessoa, não é muito diferente. Quando você faz algo que é contrário à vontade de Deus, contrário ao que Deus diz na palavra dele, e prejudica uma outra pessoa, ou uma situação, se passa por cima de alguém, você dá um golpe numa pessoa, etc. Em várias situações que eu poderia ficar falando, você se amaldiçoa. Quando você se coloca ali no pecado, numa situação que vai te trazer um problema espiritual, você está se colocando debaixo da maldição. Então, como nós vemos hoje, por exemplo, até no Brasil, né? Eu não vou entrar no mérito da política, mas a gente vê autoridades, né, que Deus permitiu que tivessem algum poder, como está em Romanos 13. Não foi Deus que deu, aqui foi Deus que permitiu, né, que a autoridade fosse instituída ali. E essas autoridades hoje, de maneira abusiva até, se vingam de inimigos políticos, se vingam daqueles que estão contra, né, o seu interesse político. A gente tem visto isso hoje, né? Nós temos visto isso de maneira clara. Só você dá uma olhadinha no noticiário aí. E aí muita gente tem raiva, né, dessa determinada pessoa que tem feito isso hoje. São vários, mas tem um específico que vocês sabem quem é, que está inclusive como ministro no Supremo Tribunal Federal, que tem abusado do seu poder, né? Claramente tem visto isso. Aí as pessoas ficam com raiva: tomara que ele morra, tomara que ele aconteça uma coisa com ele, tomara que isso aqui. A gente vê muito isso, inclusive até as pessoas cristãs, né, cristãs falam esse tipo de situação. Só que é o seguinte, pessoal, não só no caso dele, como de vários casos, pessoas que agem de má fé contra outras pessoas vão receber o fruto, vão receber a paga de tudo que plantaram. Não dá uma palavra que diz isso?
Então não espere, não tenha raiva de seja lá quem for, deixa na mão de Deus. Deus vai dar a paga segundo os atos dessa pessoa. E se o que está sendo feito contra o inimigo político dele, perdão, for de fato injustiça, vai ficar provado. Não está escrito, né, que Deus fará justiça aos seus escolhidos, né, e também justiça no geral. Deus tem visto, né, a luta de todas as pessoas. Então a gente tem que deixar na mão de Deus. E se fizeram com você também, se de repente alguém te prejudicou, não tente fazer vingança, não, deixa na mão de Deus. E vontade tem, claro, todos nós somos humanos. Porém, quando você deixa na mão de Deus, a vontade de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é perfeita. E quando eu digo perfeita, tanto para uma colheita boa quanto uma colheita ruim, né? Deus não faz o mal. Porém, uma pessoa, quando ela planta o mal, ela recebe a colheita daquilo. E não importa quem ela seja, Deus vai dar a paga. Deus vai permitir que aquilo ali alcance a pessoa. De repente a pessoa até num caminho, né, ela se arrepende do pecado, ela vai ser salva, mas ela vai colher aquele fruto. Não pense você que você vê só a pessoa que fez um monte de coisa errada e tudo mais, matou, roubou, fez um monte de besteira e aí se converteu, amém. Tu acha que aquela pessoa não vai sofrer as consequências daquilo que ela praticou? Se já não estiver sofrendo, uma hora ela vai sofrer a consequência. Não foi assim com o rei Davi, né? O rei Davi pegou lá o soldado, botou na frente da guerra para poder ficar com a mulher dele, a Batseba, né? Depois foi lá e matou, né? Botou ele de novo na frente e morreu numa batalha, né? Primeiro ele queria que o soldado se deitasse com a mulher para poder ter o filho, dizer que o filho era dele, já é mentir, né? E depois colocou o soldado para morrer na guerra. Você acha que isso ia ficar impune? Não. Deus enviou o profeta Natan repreendeu ele, né? Assim diz o Senhor e tal, e descascou ele. Ele pediu perdão, Deus o perdoou, porém as consequências continuaram caindo sobre ele, a ponto de a família dele ter sido grandemente amaldiçoada, né? Quem conhece a história do rei Davi sabe, quem assistiu aí a série Reis ou leu a Bíblia, né? Que a série Reis mostra claramente como aconteceu isso. O filho mais velho, primogênito, que seria o rei, né, no lugar de Davi, molesta a própria irmã. O outro filho, Absalão, vai lá revoltado pelo pai ter sido, naquela visão dele, relapso a situação, vai lá e mata o outro irmão. Depois esse filho vai lá na mesma revolta e rouba o trono do pai dele. Depois esse filho declara guerra, né, aos homens de Davi. E o Joabe, né, que era um general, vamos dizer assim, controverso do rei Davi, vai lá e mata o Absalão contra as ordens do próprio Davi. Quer dizer, a maldição se instalou na casa de Davi quase até o fim dos dias dele, por causa de uma atitude que começou errada, né, que foi levando a outras atitudes erradas. E Deus tinha perdoado ele? Tinha perdoado, mas não impediu que as consequências dos seus próprios atos, dos atos do rei Davi, viessem sobre ele. Não foi Deus que amaldiçoou ele, foi as próprias atitudes de Davi que o amaldiçoaram. É assim na nossa vida, pessoal. Então a gente tem que ter muito cuidado com todas as atitudes que nós formos tomar referente a nós mesmos, ou mais ainda quando é referente a pessoas, porque são coisas que, querendo ou não, trazem alguma consequência. Às vezes uma consequência imediata, e às vezes uma consequência longínqua, né, mas que acaba chegando. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tá bom, pessoal? Basicamente isso. Se você está curtindo nossos vídeos, deixe seu like, compartilha. Esse versículo que eu li, como eu falei, Malaquias 3:9. Depois você lê até o 11 para você ter um entendimento correto de o que é o dízimo, de como é o dízimo descrito aqui, tá? O conhecimento correto. Pega essa palavra, dá uma estudada direitinho. Mas aqui Deus, ele fala uma palavra específica, esse comecinho é perfeito. Com maldição, sois amaldiçoados. Independente de qual seja a situação. Plantou maldição, vai ser amaldiçoado, vai colher maldição. Tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Amém.